Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Malimapa, seu podcast de viagem. Falando em viagem, vou falar deles de novo, CTS Viagens. Quer viajar? Quer um concierge de viagem? Fale com a CTS Viagens, liga lá, fala com o time do Felipão, agende a sua viagem e saia do perrengue, hein? Vai ficar lá procurando, igual minha amiga aí, fui fazer uma viagem... Precisou desmarcar tudo, ninguém atende ela. Então, já sabe, vai na CTS Viagens e você garanta a sua viagem. No episódio de hoje, já estamos no 8º episódio. Passa rápido, né? 8º episódio, hoje um papo super interessante. Nós vamos falar um pouquinho de Japão. Então, eu tô aqui com um cara que sabe tudo de Japão, conhece, já... trabalhou em empresa japonesa, já visitou mais de 49 vezes o Japão, então é muita experiência. Eu não vou falar muito dele, vou deixar ele mesmo falar dele. Eu tô aqui com o Marcel Ieiri, falei certo? Falou certinho. Difícil, hein? Eu me atrapalho, não é muito difícil, é que eu que me enrolo mesmo. Tudo bem, Marcel? Tudo jóia, Igor. O Marcel, ele é diretor da Investur, que também trabalha no turismo, então além de conhecer muito Japão, né, ainda trabalha no ramo, conhece tudo de turismo, mas o currículo dele é extenso. Eu tava vendo seu currículo aqui, Pois é, Igor, na verdade, a minha carreira profissional todinha tá dentro do turismo. Eu tô já há 35 anos no mercado e eu comecei trabalhando como office boy. Naquela época tinha office boy, né? Hoje acho que nem existe mais. Muita gente começou, né, aliás, trabalhando como office boy. E aí eu comecei a trabalhar como office boy numa representação de uma companhia aérea japonesa aqui em São Paulo, no Brasil. E aí foi. E aí a gente brinca que o vírus do turismo, né, me picou, o mosquito do turismo me picou e eu não consegui sair mais. E aí eu passei por diversas empresas, né, do turismo, e a maioria delas voltada para o Japão, né? E aí eu fiz a minha primeira viagem para o Japão, acho que em 1992, foi a minha primeira viagem ao Japão, acho que eu tinha 18 anos. E aí de lá para cá, praticamente todos os anos eu voltei para o Japão, né? Fui para o Japão, exceto no período da pandemia. Mas você foi pela empresa a primeira vez do Japão? Fui, sempre. Sempre fui a trabalho para o Japão. Ou eu ia a negócios da empresa ou como guia de turismo, acompanhante no caso, né? Que aí eu trabalhei, né, trabalho em operadora e aí muitas vezes a gente acompanha os grupos de turistas para o Japão. E aí é que eu vivenciei bastante o que é o país, né? Então né, assim, conheço, né, o Japão, acho que melhor do que, por exemplo, Campinas ou, sei lá, Santos, né? Suzano, exato, porque eu conheço, né, consigo andar de transporte público melhor em Tóquio do que aqui em São Paulo. Mas deixa eu te perguntar, quando a primeira vez que você foi pro Japão, porque eu fico pensando, né, eu tenho vontade de conhecer o Japão. O que você pensou, assim, o que você ia encontrar lá quando chegasse lá? Cara, na verdade eu não tinha muita noção, sabe? Porque como foi uma viagem a trabalho, Você fica pensando no trabalho, né? O meu chefe na época falou, Marcelo, tem que ir pro Japão, tal, né? E você topa aí? Eu falei, topo, lógico que eu topo aí. Mas você já falava japonês? Sim, falava, né, um pouco de japonês, lógico que ao longo da carreira a gente melhorou, né, um pouco, mas eu morei com os meus avós desde criança. E aí os meus avós dentro de casa só falavam japonês. E aí eu cresci, né, ouvindo bastante o japonês. Depois eu só aperfeiçoei. Eu falei, eu topo, eu vou pro Japão, né? Eu fui trabalhar lá, fiquei, acho que a primeira vez que eu fui pro Japão, eu fiquei acho que 3 noites lá e voltei, né? Que era só para fazer um trabalho simples lá. Era como se fosse um office boy de luxo naquela época. Fiquei lá acho que 3 noites e voltei pro Brasil. E a partir daí fui todos os anos. Teve um ano que, se eu não me engano, foi em 2003 que eu fui 12 vezes.
Só em 2003? Em um ano eu fui 12 vezes, quer dizer, praticamente uma vez por mês. Cara, é mais de um dia pra chegar lá. Sim, mais um Então dia. você perde mais dia pra ir, mais dia pra voltar. Só de voo são 24 horas, basicamente, né? Fora o tempo de conexão. Então, né? Passei uma boa parte desse ano dentro de um avião. Nossa. E aí o que acontece? Eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quinta, sexta vez eu já estava habituado. Então passou a ser uma coisa corriqueira. Quer dizer, eu já sabia onde pegar o ônibus, eu sabia como pegar o trem, onde eram os bons restaurantes, né, o caminho do hotel. Então, assim, foi muito interessante. Mesmo quando eu trabalhei na Varig, porque eu trabalhei comecei trabalhando numa companhia aérea japonesa, que era a Japan Airlines, que eles tinham voo aqui para São Paulo. A JAL ainda existe? Existe, mas não tem mais voo pro Brasil. Uhum. Mas no Japão ela tá em vento em popa. Hoje, inclusive, eu tive até uma reunião com o diretor da JAL aqui de São Paulo. Então eu trabalhei primeiro na JAL, depois eu fui trabalhar na Varig. E aí eu fiquei 10 anos trabalhando na Varig. Adivinha em que departamento? Japonês. Trabalhei no já foi departamento. direcionado já. Eu trabalhei no departamento oriental da Varig, né? Que era uma companhia aérea brasileira. Mas ela tinha voos diários para o Japão. Eram 4 voos para Tóquio. Japão. Muito, cara, foi pioneira. 4 voos para Tóquio e 3 voos para Nagoya. E aí, eu acho que a Varig voou por uns 40 anos para o Japão. Né? E aí eu trabalhei no departamento oriental da Varig. Então, mesmo quando eu viajava a trabalho pela Varig, eu ia para o Japão. Então foi bem interessante, assim, foi legal, quer dizer, imagina, né? Eu trabalhando numa empresa brasileira, chegando no escritório da JAL em Tóquio, né? Era muito bem tratado, né? Porque eu era como se fosse um funcionário da matriz chegando na filial. Uhum. E foi marcante, foi bem bacana. E nessa sua trajetória de idas e vindas para o Japão, você teve algum voo assim que você pegou e... Tive vários, né? Os perrengues, no caso, né? Eu já peguei uns voos apertados, não cabia minha perna direito. Na verdade, assim... Eu não sei como são os voos, as aeronaves que vão para o Japão. As aeronaves para o Japão, em geral, são aviões grandes, porque como é longe, eles usam os melhores, os maiores, sim, no caso, né? Em geral, os maiores aviões. Naquela época, com a JAL, ela já tinha um Jumbo 747 e voava para o Brasil com o Jumbo 747. A Varig também, quando eu comecei a trabalhar na Varig, era o Jumbo 747. Antes disso, se eu não me engano, a Varig usava um 707, que aí tinha que saía de São Paulo, depois ia para Lima, depois ia para Los Angeles, depois parava em Anchorage, depois chegava em Tóquio. Porque ele era menor, né? Era menor, tinha autonomia, e não tinha autonomia para chegar, né, direto, por exemplo, nos Estados Unidos. Nossa, você imagina 4 escalas num voo. Exato. Meu Deus. Acho que demorava mais de 30 horas só de voo. Deve ser mais. Até mais. Porque tem um que ele faz, acho que é da Qantas, ele faz Santiago, e depois ele vai para o Japão. Esse é 30 horas, mais de 30 horas. Deve ser isso. Que ele vai pelo Pacífico. Passa pela Austrália e depois sobe para o Japão. Então é longe mesmo. Então na época era o Jumbo 747, depois a Varig mudou para o MD-11, que tinha uma capacidade de passageiros menor, mas ela era uma aeronave, digamos, mais econômica em termos de combustível, né? E aí a Varig passou a usar o MD-11. Hoje se voa com 777, com Airbus 380, né? Então são diversas aeronaves, mas são aeronaves em geral confortáveis, né? Classe econômica, sim, não tem jeito. Isso aí não muda, né? Não vai mudar, né? Mas são aviões confortáveis. E chegando no Japão, para quem não fala japonês... Eu não falo nada de japonês. Então é assim, lógico que nos aeroportos, nos hotéis, onde tem muito turista, muita gente fala inglês, tem, né? Né? Fala inglês. Agora, a população em geral nas ruas,
não falam inglês, mas eles entendem, os mais jovens eles entendem inglês. Eles não conseguem muitas vezes falar. E aí eles vão querer te ajudar. Né? E às vezes eles levam, por exemplo, se você chegar para um jovem na rua em Tóquio e perguntar onde é que fica tal hotel, mostrar o nome do hotel, alguma coisa assim. Eu já vi casos, várias vezes, inclusive até para policial, quando a gente pergunta, deles levarem até o local onde você precisa ir. Isso é entendeu? verdade. Então assim, ele não fala o idioma, fala, não, mas esse cara tá precisando de ajuda. Então eu vou levar ele até o local. Agora, no Japão, uma coisa que é interessante, eles têm muito material impresso em inglês, né? De excelente qualidade. Então isso ajuda muito pro turista que... porque não dá para entender a linguagem, a gente não entende absolutamente nada. O idioma é diferente, as letras são, né, são ideogramas, então é mais complicado. Mas onde tem bastante turista tá escrito tudo em inglês, então não tem problema. Mas eu até acabei esquecendo de falar que você tinha perguntado se você tinha passado por algum perrengue e tal. Passei por alguns perrengues. Na época que eu trabalhava na JAL, viagem sem perrengue. Eu fui na época do inverno e era para ir para Tóquio. E aí antes de chegar no Japão, deu uma nevasca daquelas pesadas em Tóquio e fechou o aeroporto de Tóquio. E aí eu tive que descer no aeroporto de Sapporo, que fica no extremo norte do Japão, que tem muito mais neve do que Tóquio. E aí eu pensei assim, comigo, né? Eu falei, cara, Sapporo é muito frio, deve estar uns menos 20 graus lá fora. Como é que o avião vai descer em Sapporo? Se aqui não desceu, se vai em descer Tóquio lá? não consegue descer, como é que ele vai descer lá que é uma ilha chamada Hokkaido? E aí, olha que coisa interessante. Isso naquela época, faz muitos anos atrás, estou falando isso em coisa de mais de 30 anos atrás. A pista, ela tem um aquecimento. Porque eles sabem que já lá... estão preparados, né? Porque eles sabem que lá tem muita neve. Uhum. E aí, cara, o avião pousou com a pista limpinha, porque a pista estava aquecida e a neve, né, ela derrete. Uhum. E aí nós ficamos um tempo lá, em Sapporo, e aí não deu para ir realmente para Tóquio. Aí a JAL colocou a gente num hotel, dormimos no hotel, só para no dia seguinte a gente chegar em Tóquio. Então isso foi um perrengue, né, que a gente passou. Peguei já algumas turbulências pesadas, né? Uma vez chegando em São Paulo foi muito interessante. A gente estava tomando café da manhã. Chegando em São Paulo, faltava 1h40 para chegar em São Paulo. E aí a gente estava tomando café da manhã, o voo super tranquilo, normal, né? Eles chamam de voo de cruzeiro, né? Cara, de repente, parece que o avião passou por uma lombada. Juro, não sei né, como é que chama isso, né? Uma corrente de ar, não sei. Pegou um vácuo e a gente tava tomando café da manhã com aquela bandejinha, tava todo mundo tomando café da manhã. Aquele café quente. Cara, as bandejas voaram assim, né? Voaram, aí sujou tudo. O avião é café em cima da roupa. E eu vi aqueles tomatinhos assim, sabe? Tomatinho cereja rolando pelo corredor. Foi um caos, cara. Foi um caos. E aí a tripulação praticamente ficou limpando o avião até a gente chegar em São Paulo. E estragou o nosso café da manhã. Mas ninguém se foi machucou. muito. Não, ninguém se machucou, mas foi uma coisa muito interessante, assim, cara. Quer dizer, interessante não digo, mas foi cômico, mas assim. A sensação é que realmente a gente tinha passado por uma lombada. Sabe quando você tá no carro, assim, você passa por uma lombada, de repente, né? Ele dá e aí aquela... você não vê a lombada, você dá aquele pulo assim, aí pronto, aí estabiliza de novo, tudo certo. Aconteceu exatamente isso. E aí era gente chorando, era criança chorando, tal, foi um caos. Então esse foi um dos perrengues que a gente passou também, né? E eu não tava no voo quando um outro episódio que eu vou contar pra você foi o trágico 11 de setembro, o ataque nas Torres Gêmeas, né? Eu tava em São Paulo. Achei que no você tava em Nova escritório, York. não. Tava no escritório aqui em São Paulo. E aí tinha um voo que tava voando Nagoya, Los Angeles. Tava chegando em Los Angeles, faltava poucas horas para chegar em Los Angeles. E aí o espaço aéreo americano fechou. Não podia pousar, subir em nenhum avião. Fecharam. Fechou tudo. E era um MD-11 e a autonomia dele era para chegar até Los Angeles.
Cara, foi E um o medo? caos. Foi um caos porque a gente foi acionado aqui no Brasil. Existia uma célula de emergência na Varig, que a gente já tinha o nome das pessoas lá que falavam o idioma japonês, né? Como era um voo do Japão, Uhum. e aí a Varig chegou a acionar essa célula de emergência caso acontecesse algum acidente, para estar todo mundo preparado, Uhum. né? Nossa. E aí esse Tem avião, cara, ele chegou assim com gotas de combustível e pousou em Tijuana, no norte do México. Nossa, conseguiu chegar. Ali na fronteira do Sei. México com os Estados Unidos. Então ele conseguiu chegar em Tijuana e pousou lá em Tijuana, tal, beleza, não teve nenhum problema, graças a Deus. Mas foi um perrengue. Nossa. Porque que a gente aqui no Brasil, a gente ficou desesperado. Porque a gente não sabia se o avião ia conseguir chegar, né? E o espaço aéreo americano literalmente... Não, fecharam os caras tudo, fecharam, você fecharam não podia passar por território americano. E não deve ter sido Porque- só esse voo que Não, deu, foram vários vários, que... Mas como eu cuidava da rota oriental, esse caso a gente foi acionado. Então esse foi um perrengue que eu passei em terra, mas que foi difícil. Nossa, Isso foi difícil. assustador. Imagina Foi você tá no assustador. avião. Eu duvido que o comandante tenha feito isso. Nós estamos com pouco combustível. Não. E aí depois eu fiquei sabendo que em Tijuana não tinha estrutura para atender os aviões de grande porte, que eram MD-11. Uhum. E tinha que reabastecer a aeronave, tinha que reabastecer a parte de alimentação, Uhum. né, e tudo mais. Não tinha escada para os passageiros desembarcarem. Aí tiveram que trazer escada de um outro local para lá e os passageiros ficaram, eu acho que umas 4 ou 5 horas dentro Nossa. do avião A gente esperando. não aguenta, eu não aguento ficar 4 horas Pois em é, voo. cara, você imagina ficar 4 horas parado Foi lá. difícil. E Mas pelo menos aí foi pousou. complicado, mas pousou. E aí, lógico, Pousou. todo mundo entendeu, Uhum. porque foi explicado que estava tendo um atentado terrorista nos Estados Unidos, e aí todo mundo deu graças a Deus que conseguiu pousar, né? E aí esse voo, se eu não me engano, ele ficou uma noite em Tijuana, só veio para o Brasil no dia seguinte, né? Mas foi triste, esse caso foi... Acho que todo Foi mundo amedrontador. lembra onde estava no dia, né, do atentado. com certeza. Eu lembro. Com certeza. Eu tava voltando da escola, o vizinho gritando lá da janela, Terceira Guerra Mundial, não sei o quê. Vixe, o que tá acontecendo, né? Exatamente. Esse dia eu tinha estacionado o carro, eu tinha chegado na Varig, e aí eu estacionei o carro lá no estacionamento e tal, e tinha na televisão, tava passando uma torre caindo, né? Aí eu falei, pô, o que é isso? É filme? Não? Aí o pessoal do estacionamento, não, cara, teve atentado Ao ali. vivo. Né? Quer dizer, eu nem sabia se já tinha divulgado que era atentado. Acho que não. Falou, não, tá caindo uma torre lá em Nova York e tal. Eu falei, cara, não, deixa eu correr pro escritório. E aí o estacionamento ficava uns, sei lá, 10 minutos, 5, 10 minutos do escritório lá da Varig. E eu cheguei correndo no escritório. E o pessoal lá assistindo televisão, né, com televisão ligada. Quando eu chego no escritório, cai a segunda torre. E aí eu falei assim, é o replay da primeira Reprise da torre. primeira. Aí eles falaram, não, Marcel, é a segunda torre que tá caindo. Eu falei, cara, que é isso, meu? E a gente Foi que trabalha com aviação, quando eu vi a imagem do avião batendo isso na primeira torre, dava pra saber que não era um avião de Não foi um teco-teco, acidente, entendeu? né? Que era falaram sim. no início lá que era um teco-teco de treinamento, né? Não era, cara. Sabia que era um avião grande, né? E a gente conhecia lá o World Trade Center, né? As Torres Gêmeas, que era enorme. E quando aquele avião entrou na primeira torre, eu falei, meu, esse avião é muito grande. E aí o estrago, né? Não, e ser deu bem pra maior ver do que tavam não foi. Ele tava voando baixo, bateu, não. Imagina, Foi terrível, acidente. na verdade, a história da aviação, né, já que a gente está falando de aviação, eu acho que tem o antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro. Porque mudou completamente os aeroportos, mudou completamente a estrutura aérea, né? Então, tudo. O turismo depois do 11 de setembro, ele ficou mais difícil. Foi, mais difícil. inclusive foi um tempo de... E foi no ano que... Foi em 2013
Foi em 2003? Foi 2001. Foi em 2001, né? Foi 2001. Foi 2001. Ó, já tô colocando mais anos. 2001. Foi 2001. Caramba, já faz 23 anos já. Pois é. Putz, como passa rápido. Pois é. E assim, naquela época, por exemplo, falando de Japão no caso, né, nos voos para o Japão, a gente passava pelos Estados Unidos, não precisava ter visto americano. Até boa. então. Eu ia perguntar isso mesmo. Não precisava ter visto americano porque a gente ficava em sala de trânsito e depois seguia para o Japão. Uhum. E depois do 11 de setembro passou-se a exigir o visto americano, mesmo para quem ia fazer só uma escala ou uma conexão, no caso, né? E aí complicou, porque para tirar o visto americano naquela época era complicado. E os voos da Varig, todas as companhias aéreas que voavam, né, tinham voos ou conexões para o Japão, ia por Los Angeles, né? Saíam batendo lata, porque não tinha passageiro. Não tinha passageiro, porque precisava do visto americano. Então só quem tinha visto americano que podia voar para o Japão via Estados Unidos. E era a rota que tinha, né? Era Los Angeles, Los Angeles. Aí a partir daí as companhias europeias, a canadense, né, que era a Air Canada, na época acho que era Canadian ainda, ou não era Air Canada já, começaram a ganhar muita força porque não dava para ir pelos Estados Unidos. Aí depois que eles fizeram essa rota, né, por baixo, né, por Santiago, e também que acho que é a mais comum, né, ir pela Europa, né, para a Turquia ou Dubai. Na verdade Santiago hoje não é uma rota viável, né, porque de Santiago depois você tem que ir até a Austrália e depois para o Japão, aí não dá certo, é muito longe. É muito longe. Dá para ir para o Japão pelos Estados Unidos, dá para ir pelo Japão pela Europa, dá para ir pelo Japão pelo Oriente Médio, dá para ir pro Japão pela África, né? E aí muita gente pergunta isso e o pessoal tem curiosidade. Qual que é a melhor rota para ir pro Japão? Na verdade é assim, o Japão fica literalmente do outro lado do mundo. Então por qualquer lado que você for, o tempo de voo em geral vai ser o mesmo, entendeu? O que muda é... Por exemplo, se você embarcar pelos Estados Unidos ou via Europa, a viagem, a conexão, ela vai estar exatamente na metade da viagem. Uhum. Então são, sei lá, 12 horas até a Europa e depois mais 12 horas até o Japão. Então, geralmente é Turquia... na verdade, Turquia. Não. Europa você pode fazer via França, Frankfurt, via França, via Inglaterra... Via Suíça, você pode fazer via Itália. O pessoal comenta, quando você vai pela Turquia, aí fica praticamente o meio do caminho. Ou Abu Dhabi também dá o meio do caminho. Abu Dhabi nem tanto, né? A diferença é o seguinte, agora quando você vai, por exemplo, por Doha ou por Dubai, o primeiro trecho São Paulo, né, Doha ou Dubai, é muito longo. São 14 horas e meia, 15 horas de voo. E aí você tá cansado já nesse primeiro trecho. Em contrapartida, o segundo trecho, né, do Oriente Médio para o Japão são 9 ou 10 horas de voo. Então você dá uma encurtada no segundo trecho. Uhum. Se você somar as duas pernas, vai dar na mesma. No geral vai dar 24 horas de voo. Nossa, é muito entendeu? Mas... Né? Aí você chega lá e ainda tem o fuso. Tem o fuso horário, que o Japão ele tá 12 horas à frente do exatamente Brasil. O contrário da gente. Exato. Mas, Igor, eu vou te falar uma coisa. Isso também acontece com passageiros que eu pergunto, né? Quando a gente chega lá no Japão. Quando a gente chega no Japão, ou na Ásia como um todo, a gente não sente muito fuso horário. É engraçado isso, eu não sei. Não sei te explicar por quê. Mas a gente não sente muito o fuso horário. Eu não sei se é a questão da novidade, que você está chegando num país diferente. E aí o fuso horário você não sente. Tanto é que a gente chega lá no Japão, a gente dorme uma noite, dorme bem. Porque a gente está cansado. Super, né? Super cansado. E aí no dia seguinte você já pode começar os passeios. E vambora. Dia inteiro de passeio. Então dá para ir já no dia seguinte. Beleza. Já... não tem problema nenhum. A volta é mais complicada. Quando a gente volta para o Brasil. Quando a gente volta para o Brasil, o corpo sente mais e a gente sente mais o fuso horário também. Eu, por exemplo, eu estou acostumado a viajar para o Japão e eu fico uns 5 dias meio zureta, assim, sabe quando você fica
parece que você não dormiu bem, cara, e eu fico com a cabeça meio Porque inverte, zoada, né? Você assim, troca a noite pelo dia, literalmente. exato. Aí depois passa, beleza, né? Então na volta a gente costuma sentir um pouquinho mais. Então o que eu faço? Quando eu pego o voo que chega, por exemplo, de manhã, as americanas em geral chegam na parte da manhã, aqui em São Paulo. Eu não durmo, né? Está cansado e tal, mas eu não durmo. Eu vou pro Parque do Ibirapuera, vou andar de bicicleta, vou caminhar, fazer qualquer coisa para tentar dormir só à noite horário, mesmo, sim. né? Dormir no horário para já me adaptando. E se for para dar uma cochilada rápida. Porque se você pega no sono 2 horas da tarde, por exemplo, e você dormir até, sei lá, 8 horas da noite, você não cara, dorme mais. já acabou sua semana, porque você vai estragar todos os outros dias. Então faço o possível para não dormir. Quando a gente pega voos que chega aqui em São Paulo já na parte da tarde, 5, 6 horas da tarde, beleza. Por quê? Porque você vai pegar um táxi, vai para casa, já vai estar no horário de você jantar. Você vai tomar um banho e tal, e aí vai dar a hora de dormir, vai ser 10, 11 horas. Rapidinho beleza, aí você dormiu, no dia seguinte você acorda, e aí tem que começar a controlar o sono, para não fica no sono. Agora, eu confesso, até falo pro pessoal que trabalha comigo, né, em todas as empresas, que nos 4 primeiros dias depois que eu volto de uma viagem dessa, né, eu vou estar em outro planeta, porque a cabeça nossa fica meio baratinada mesmo. Aí depois volta ao normal, beleza. Mas nos primeiros dias, quando chega 4 horas da tarde, é difícil. A gente sente muito sono. Eu imagino, porque você inverte tudo, é noite pelo dia. É isso aí. E do Japão, toda vez que fala do Japão, assim, a visão que eu tenho, né, das coisas que talvez eu estranharia. Por exemplo, lá se dirige assim como na Inglaterra, é tudo mão direita, sim, né? Então, putz, aí você tá dirigindo. Eu com certeza ia dar aquela gafe de hora que entrar, se você fosse pegar um táxi, você tem que entrar pelo lado errado. Mas uma coisa curiosa que o Tanabe, inclusive, comentou quando ele foi pra lá. Tanabe é um amigo nosso. Ele foi pro Japão e ele falou: eu cheguei, peguei o trem. Ele falou, cara, é pontualíssimo o trem. Sim. Super pontual. Sim. E aí ele comentou, pouco antes você falou das pessoas ajudarem, né? Ele chegou numa estação numa outra cidade, aí ele queria pegar um táxi, não tinha ninguém. Aí ele, e agora? Vou pedir ajuda pra quem? Aí passou uma senhora, viu que ele tava meio perdido e perguntou se ele precisava de ajuda. Aí ele falou, eu tô indo pra tal lugar. Aí ela foi e deu uma carona pra ele. Sim. É uma coisa que aqui, por exemplo, no Brasil, é raríssimo. Era raro. Dar uma carona. Não porque as pessoas não são solícitas, mas você fica com medo, você não sabe quem é. Sim. E aí ele contou isso, eu achei super curioso. É porque no Japão é assim, isso é cultural e faz parte da segurança do país. Né? Por quê? Porque o país ele é extremamente seguro. E eles não... O japonês ele não tem na cabeça, ele não sabe o que é assalto, o que é sequestro. Por quê? Porque não tem. Então, só para você ter uma ideia, um policial no Japão, que é a nossa PM aqui de São Paulo, eles não andam armado. Eles andam só com cacetete. Por quê? Porque não precisa usar arma no Japão. É proibido você ter arma no Japão. Então ninguém tem arma no Japão. Entendeu? E os caras da Yakuza? Porque se fala muito, você vê em filme, mas assim... Não escuto falar nada. Não, né? Eu não conheço a fundo, né, como que é a Yakuza. Mas eles vivem no mundo deles, que é fechado, né? Por trás dos bastidores, eu imagino que seja em jogos, como que chama, corrida de cavalo, pode ser nos esportes, eu acho que deve ter alguma coisa. Mas para quem vai para lá não precisa se preocupar com isso. Para a população, para um turista, né? Nada, zero. Você não precisa se preocupar, né, com nada nesse sentido. E, por exemplo, quando a gente faz as reuniões com os passageiros, por exemplo, para explicar como que é o Japão, quando a gente chega na segurança, eu sempre falo o seguinte, pessoal, nós somos brasileiros, né? Então, né, nós somos vacinados em relação à segurança, então a gente sabe o que fazer.
Então, assim, no Japão, os países asiáticos em geral, são países extremamente seguros. Então, cara, você pode andar meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã na rua, com celular, com dinheiro no bolso, que não vai acontecer nada. Entendeu? Você pode deixar uma... O Japão é um dos países, se não for, acho que número 1, que se você perder o seu celular, se você perder sua mochila dentro de um trem, dentro de um ônibus, a chance de você encontrar essa No mochila, mesmo lugar. não digo no mesmo lugar, né? Mas vai estar No lá. achados e perdidos, talvez, eu diria que é 90%. Entendeu? Porque ninguém vai roubar essa mochila sua, por exemplo. Alguém vai pegar essa mochila e falar, ih, alguém esqueceu. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar para um posto da polícia. A polícia vai levar para um achados e perdidos, né? E de uma hora a outra você vai acabar encontrando né, essa mochila que você perdeu. Pode ser na polícia, pode ser num posto de achados e perdidos, pode ser na estação, né, Mais próximo. mais próxima, sei lá, mas você vai encontrar o objeto perdido. Isso aconteceu já várias vezes com clientes, né, passageiros meus, e a gente sempre acha. Eu não me lembro de ter tido experiência de que a pessoa perdeu alguma coisa e não encontrou. Só para você ter uma ideia, é uma coisa interessante. Eu estava num grupo, né, conduzindo um grupo, e a gente estávamos no trem-bala, indo de Tóquio para Kyoto, se eu não me engano. E aí nós descemos em Kyoto, e esse trem ele continuou a viagem até uma cidade chamada Fukuoka, que fica no extremo sul lá do Japão. E um passageiro nosso, um menino, um adolescente, ele esqueceu uma câmera digital, no bolsinho da poltrona. Beleza, aí ele falou, Marcelo, esqueci dentro do trem, né, minha câmera. Beleza. Pra ele já Beleza, era, né? Não se preocupa, vamos tentar encontrar isso. Cheguei na estação, procurei lá um funcionário, características da câmera, um dado importante. Qual o vagão que nós estávamos e qual o número da poltrona que ele estava. Tá bom. Aí a menina pegou o meu telefone e falou assim, quando nós encontrarmos, nós entraremos em contato. Aí ela perguntou, qual a cidade que você vai depois daqui de Kyoto? Aí eu falei, vou para tal lugar assim, assim, assado, mas eu vou terminar em Tóquio. Tudo bem. Aí depois de, acho que à noite, nesse mesmo dia à noite, a menina entrou em contato no telefone, achamos a câmera, né? E essa câmera então estará lá em Tóquio, no Achados e Perdidos, na estação central, em tal lugar, beleza. E aí fizemos a viagem numa boa, né? Só pena que o menino não conseguiu tirar as fotos que ele queria, né? Na época não tinha celular com a capacidade de foto que tem hoje. E aí chegamos em Tóquio, nós fomos lá na estação e tava a câmera lá no Achados e Perdidos. E foi muito simples para retirar essa câmera. O guardinha, né, lá do Achados e Perdidos, ele ligou a câmera e começou a ver as fotos. Aí ele olhou as fotos, olhou pra cara do dono da câmera e falou, você entregou a câmera sem nenhuma cerimônia, né? E foi tudo na base da confiança. E é assim que funciona, né, no Japão. Então é um país extremamente seguro mesmo. Não tem, né? Você vê na rua aglomerações com um monte de gente com celular, caçando Pokémon. Lembra na época que se caçava Pokémon? Nossa, diz que lá causou um alvoroço. A molecada caçando Pokémon. Imagina, no meio da avenida ali. Impensável isso no Brasil. Impensável. Aqui teve gente que foi atropelada caçando Pokémon. Então, é impensável, né? Então, isso é muito seguro. Uma coisa engraçada é que, assim, por exemplo, você fala japonês, você lê japonês? Não. Então, pra gente que não lê japonês, então você vai entender. Pra gente que não lê japonês, às vezes você entra no mercadinho, aí você vai comprar um negócio. É complicado. Cara, e lá tem uns produtos que não tem, a gente nem imagina. Não tem nada escrito em inglês. Que nem, às vezes você compra café gelado. Sim. Tem umas bebidas que são característica deles. Sim. E aí você fica, putz, você olha aquele negócio e fala, e agora, né? Uhum. É que agora tem celular que faz tradução, você tira a foto. Isso que eu ia te falar. Isso me ajuda muito também. Porque tem coisa que eu não sei ler, que eu não consigo ler, né?
E aí eu pego lá o celular, aquele tradutor, você tira a foto e ele te traduz. Cara, isso te ajuda Nossa, muito, salva a vida, meu, porque você isso lê ajuda aquilo lá... muito. E aí quando eu vou para outros países também, para a China, eu estive um tempo atrás na Armênia, né? na Geórgia. Que também não dá pra entender nada do dialeto o deles. tradutor do celular, cara, Salva a vida. Salva a vida. E já que a gente tá falando de celular, tem alguma... Você usa alguma operadora, habilita lá? A própria operadora daqui habilita lá? Pode. Você pode comprar um plano da sua própria operadora. Todas elas têm os planos internacionais. E aí você já sai com o celular habilitado para usar fora do Brasil. Beleza. É a forma mais fácil, Mas não é mais barata. Não é a mais barata. Exatamente. Então tem várias empresas de chip, né? De chip internacional que você já pode adquirir aqui no Brasil. E quando você chega no aeroporto de Guarulhos, lá você entrou no avião, você troca o chip e aí você está habilitado para usar no Japão. Hoje em dia tem os chips digitais. Sim. Também, que funciona super bem. E aí, se você der uma pesquisada na internet, você vai encontrar um monte de empresas que trabalham com isso e funciona super bem. E não é muito caro? Não é muito caro. Você tem planos de, sei lá, 5, 10 gigas. E aí você compra por um certo período, 30 dias, 15 dias. Né? E aí o preço vai variando. Mas, tranquilo, nada... O de 10 gigas você usa uma semana. Tranquilo. O de 5 fica uma semana, você usa. Até porque... Igor, é assim, quando você chega no hotel, você tem Wi-Fi. Então, beleza. Então, você vai usar a internet na rua quando você está perdido, quando você quiser procurar um restaurante, só isso. Né? E também nos estabelecimentos, muitos estabelecimentos, eles liberam Wi-Fi para você usar. E tem acho que Wi-Fi na rua, se eu não me engano. Alguns lugares tem Wi-Fi na rua. Em Tóquio, pelo menos, tem alguns lugares coisa. tem Wi-Fi na rua que você pode... Tá aberto, então você pode usar também. Então, mas eu acho que a maneira mais econômica é você comprar um chip já aqui no Brasil. É o jeito mais fácil, mais barato, né? E funciona bem. E tem muitas opções hoje, né? Tem, cara, muitas opções. Né? E lá não tem como você ficar sem internet, viajar hoje sem internet, não tem zero condição. O que pode acontecer é assim, por exemplo, vamos supor, um casal tá viajando. Né? Aí, de repente, só um compra e o outro não precisa usar. Faz roteador com pode fazer um roteador, talvez, né? Para você não gastar, né, nos dois. Mas eu acho que é fundamental você ter internet. Por quê? Principalmente para você se deslocar, por exemplo, no trem, no metrô. Né? Porque é mais fácil. Se você tem lá como se fala? O mapinha? Um mapa. Salva. Você está indo de tal lugar, eu quero ir para tal lugar. Que linha que eu preciso pegar? Se é trem, se é metrô, quanto tempo eu vou gastar? Onde que eu preciso fazer a conexão? Isso ajuda demais. Cara. E até para achar, às vezes você quer comer. Onde tem um lugar legal aqui? Isso. Que aliás, a piadinha quinta série. Lá todos os restaurantes são japoneses. Você fala, vou comer no restaurante japa. Todos lá são japa. A comida lá é muito... A comida de lá é muito diferente das que servem em restaurante japonês aqui? Na verdade, aqui no Brasil a gente come uma comida japonesa abrasileirada. Sim, né? sim. Você não vai ver uma grande quantidade de cream cheese ou de maionese no sushi. Isso é muito americanizado, né? Como é? Goiabada, maracujá... Né, tem umas coisas meio abrasileiradas aqui que lá você não vai encontrar. Porque é muito mais tradicional. Mas eu digo o seguinte: quem está acostumado a comer comida japonesa aqui no Brasil, né, não vai estranhar a comida japonesa. Entendeu? Pelo contrário, vai falar, cara, que qualidade do peixe que eu tô comendo aqui. Porque é o original, entendeu? É de lá que veio o sushi, o sashimi. Agora, a pessoa que fala assim, não, cara, eu não como peixe cru de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não dá certo, né? Não se preocupe. Por quê? Porque tem todo tipo de comida no Japão. Você tem todas as redes de fast food. Tudo que você tiver nos Estados Unidos, você vai encontrar no Japão. Né? Você tem muita comida italiana, aliás, de excelente qualidade. É mesmo? Por quê? Porque a massa vai toda da Itália.
Entendeu? Não é... Até né? porque perto, o próprio né? japonês come muito Muito, macarrão. cara. Meu, você come espaguete, a carbonara em Tóquio, que é espetacular, mano. Verdade, né? Então eu tô tranquilo. Tranquilo. Não, você pode ficar sossegado. Tem até comida brasileira, tem churrascaria já, em muitos lugares. Se come já muita carne no Japão também. Aliás, a carne do Wagyu, Wagyu, que é a pô, carne mais... sim, não, top. É Né? o creme de la creme. É top. É japonês. Mas a carne, ouve música clássica. A carne no Japão, em geral, vai da Austrália, né? Que fica mais próximo e tal. Agora, o Wagyu, não. O Wagyu, ele não é criado no Japão mesmo, né? Por isso que é caro, porque é raro, né? Mas a carne, em geral, assim, para você comer no dia a dia, australiana. Na maioria da carne é australiana, de boa qualidade. Agora, por exemplo, o brasileiro se acostumou a comer o lamen, né? Sim. O lamen, né? Que a gente chama de miojo aqui, mas na verdade é o lamen. Agora lá não é lamen, é ramen, né? É ramen. E você pode comer ramen em barraquinha de rua, que eu garanto que é bom. Né? Por que é bom? Porque se for ruim, o japonês, ele não come. Entendeu? Então, é de boa qualidade. E você vai pagar 5, 6 dólares, né? Num ramen, por exemplo. Mais barato do que aqui no Brasil. Aliás... E serve naquelas caixinhas? Não. Na tigela mesmo. Normal, igual a gente come aqui no Brasil. E uma coisa interessante, né? Eu não sei se o Japão é barato ou se o Brasil que é muito caro. Talvez seja uma mescla dos dois. Hoje no Japão, a gente come mais barato do que comer em São Paulo. Por incrível que pareça. Eu já tinha a visão de que lá era caro para comer. Não, cara. É mais barato que comer no Brasil. E os passageiros, eles reparam isso já no segundo dia. Eles falam, caramba, Marcelo, eu achei que aqui eu fosse gastar muito mais dinheiro com comida. E é barato. É mais barato do que o restaurante japonês que eu vou lá em São Paulo. Porque realmente é mais barato. E aí eu acho que o Brasil é muito caro para comer. No pós-pandemia, então, nem se fala. Né? Eu acho que no Japão, para comer e para se vestir, comprar roupa, por exemplo, no Japão é mais barato do que comprar roupa aqui no Brasil. A roupa aqui é muito cara. É caro. Roupa é muito Não dá. Eu vou em shopping e eu não consigo comprar, cara, roupa no Brasil. É verdade. Eu só compro se eu realmente estiver necessitando, porque quando eu vejo o preço, eu fico comparando com o preço lá fora, e não só no Japão, Estados Unidos, né? E eu falo, cara, é muito caro aqui no Brasil, né? Nossa, lá no exterior eu vou comprar um produto de melhor qualidade pela metade do preço. No Japão, eu compro compro camisa com valor assim 70% mais barato do que eu pagaria aqui no Brasil. E lá no Japão, usa muito dólar ou usa mais o iene, você né? Tem que trocar, você tem que trocar, seja o dólar ou seja o euro, você pode ir com dólar e com euro, não tem problema, mas você tem que trocar para moeda local, porque no dia a dia eles não vão aceitar moeda estrangeira. Cartão funciona também, cartão de crédito, beleza, funciona hoje boa. tem esses cartões globais, né? Isso, tem os cartões ele converte globais, na hora. tem os cartões globais, só que os cartões globais é assim, você pode levar sem problema nenhum, mas eu diria que em 30% dos estabelecimentos talvez dê problema, não vai passar. Então, eu sempre recomendo, quando vai viajar, leva o cartão global, mas sempre leva a moeda do lugar. Porque se não passar, você tem como pagar. Isso. Eu tava recentemente nos Estados Unidos. Na CVS, na farmácia, não passava. Então, de jeito nenhum. Aí eu falei assim, acho que é problema no meu. Minha irmã foi passar, também não passou. Então a gente falou, é essa máquina específica que não passa. A gente tinha moeda e pagamos com... Beleza, Eu também. Eu sempre recomendo levar dinheiro também, um pouco de dinheiro. E o cartão de crédito funciona, beleza. Mas o cartão de crédito a gente precisa pagar um imposto o IOF de 6,38%. Mais de 6%. É caro, né? Então melhor levar dinheiro. E a conversão do dia que fecha a fatura, né? Então se der variação para mais, você vai pagar mais caro ainda. Ainda mais ultimamente que o câmbio tá instável, né? Tá muito perigoso. Então eu acho que o cartão de crédito tem que levar, mas assim, para usar em caso de emergência só. Né? Melhor levar dinheiro e esses cartões
Cartão global. É uma Global, maravilha. ok, funciona, né? Na maioria dos lugares vai funcionar. E pra quem quer ir pro Japão, que lugar assim que você recomenda? Que você fala, ó, esses lugares aqui são inesquecíveis. É assim. Porque tem os batidos, né? Tem. Não, mas o batido que é legal. É? Ele é o batido porque é bom, porque todo então- mundo vai. Não, brincadeira. Existe um roteiro clássico no Japão que se chama, tem até um nome, que chama Golden Route, que é a Rota Dourada. Que é Kyoto, Nara, Osaka, Hakone e Tóquio, né? Você conhecendo essas cidades, você vai conhecer você vai dar uma geral no Japão, porque você vai conhecer cultura, você vai conhecer história, você vai conhecer natureza e você vai conhecer modernidade. Então, ok. Então, quem não tem muito tempo, né? Quem quer dar uma pincelada no Japão, pode visitar essas cidades. Esse roteiro dá quantos dias? Uma semana, mais ou menos? Pode se fazer em uma semana. Dá para se fazer em uma semana, 8 dias. Porque ir pro Beleza. Japão e ficar menos de uma Não, semana não, não vale besteira. a pena. Esse roteiro é bom assim. Vamos supor, você vai a negócios pro Japão. Você vai participar lá de uma reunião pela empresa. E aí você quer dar uma esticada. Então você não pode também ficar muito tempo. Uhum. Então, se você fizer esse roteiro básico, legal. Agora, quem vai a turismo, eu aconselho ficar pelo menos 2 semanas. Tá? 2 semanas. E aí, fora essas cidades que eu comentei, você pode incluir, por exemplo, Hiroshima, que a cidade ela é muito bonita, apesar de ter história da bomba atômica, mas ela totalmente reconstruída Então, eu acho que esse é o mais lindo, cara. impressionante, É lindo, né? né? Você vê, A cidade conhecer é muito história. bonita. Perto de Hiroshima tem uma ilha chamada Miyajima, que também é muito bonito. E aí você pode incluir algumas outras coisas, por exemplo, pode subir para os Alpes do Japão, né? Os Alpes do Japão tem uma cidade chamada Takayama, que ela é uma cidade histórica, uma cidade antiga e está preservada. Então, na região de Takayama tem uma vila chamada Shirakawa-go, que ela é patrimônio da Unesco, inclusive. A impressão que você tem quando você está nessa vila é que você está num filme de samurais. É lindo o lugar, né? É lindo o lugar. E aí você sobe os Alpes e aí você tem um clima diferente. Lá é mais frio, mas é muito bonito, né? Então eu acho que vale a pena quem vai ficar, por exemplo, 2 semanas ir até essa região de Takayama Shirakawa-go. E nas proximidades de Tóquio tem muita coisa para se ver. Tem a cidade de Kamakura, tem a cidade de Yokohama, né? E são próximas, né? É relativamente fácil são você ir de uma próximas, pra... Por quê? É porque no Japão tem o trem-bala, que é uma coisa espetacular, né? O trem-bala, eu imagino que tem mais de 2.000 quilômetros de linhas de trem-bala no Japão. Então hoje você pode ir do extremo norte ao extremo sul do Japão de trem-bala. Você consegue atravessar, quer dizer, cruzar o país de norte a sul imagino em 9 horas, você consegue fazer todo o Japão. Então em um dia você vai do extremo sul ao extremo norte do Japão. E deve ser muito mais confortável do que de não, avião. super confortável. Confortável por quê? Porque o trem-bala, a estação é no centro da cidade. Então você sai, por exemplo, do centro de Tóquio e chega no centro de Osaka. Você não tem aquela coisa de ter que ir para o aeroporto, fazer o check-in 1h30 antes do voo, correr risco do voo atrasar, né? O trem-bala é super pontual. Então você estava comentando lá que o Tanabe falou que é super pontual, e é verdade mesmo. Você pode acertar o seu relógio pelo trem-bala. Então, se o trem-bala está marcado para sair, por exemplo, às 10h28, e o seu relógio está marcando às 10h25, o seu relógio está errado. Você pode arrumar o seu relógio para 10h28, cara, que é assim que funciona. Porque se tiver algum atraso, algum problema, o condutor ele vai pedir desculpa. E vai avisar, falar, desculpe, né, pelo transtorno, o trem-bala está 1 minuto atrasado. Então, Uau, não cara. atrasa, cara, não atrasa. Então, você pode realmente ajustar o relógio de acordo com a saída do trem-bala. Para mim, indiscutivelmente, é o melhor meio de transporte no Japão, né? Por quê? Porque ele é super confortável.
porque ele sai do centro da cidade e chega no centro da cidade. Não é caro, mas assim, se você comparar com um avião, eu acho que vale super a pena. Né? Ele é mais barato do que de avião? Não, às vezes é um pouco mais caro, até ou o mesmo preço. Mas tá? aí só da comodidade que você comentou, de sair do centro. Exato, você não vai usar e não tem aquela parte de embarque, desembarque, raio-x, tudo exato, aquilo. não tem Chegou, falar. entrou, tchau. Isso. Só pra você ter uma ideia, trem-bala, um comparativo, vamos fazer um comparativo da eficácia do trem-bala. Se você pegar um dia inteiro entre Tóquio e Osaka, você vai conseguir transportar, eu acho que 130 mil passageiros em um dia. Né? Se você pegar o primeiro horário até o último horário, nesse trecho, que são aproximadamente 500 quilômetros, você vai conseguir embarcar mais ou menos uns 13 mil passageiros. Quantos aviões, né, nós precisaríamos para embarcar 13 mil passageiros? Nossa. Eu acho que mais de 1.000 aviões. Então, é muito mais prático você, né? É prático, é seguro. Super seguro. Não polui. Sabe quando que o trem-bala foi inaugurado? Foi inaugurado. Você tem ideia? Não faço a menor ideia. Pois é. Foi inaugurado antigo. nas Olimpíadas de Tóquio de 1964. 60. Eu 64. Deve ser nos anos 80. Cara, 64 inaugurou já era o trem-bala. O trecho Tóquio Osaka com o mesmo mecanismo de hoje. E nunca foi registrado um acidente. Caramba. Cara, então não tem o que falar. Os japoneses, eles impressionam quando teve lá o tsunami. Sim. Quando eles reconstruíram uma estrada, um trecho da estrada, tinha um buraco. No dia seguinte tava lá. Isso aí. Pronto. Falei, cara, como pode, velho? No dia seguinte o cara tinha reconstruído. Aqui demoraria 4 anos para fazer. Certamente. O nosso rodoanel até hoje não tá não terminou ainda, falta o trecho sul. Não, é extremamente funcional. Né? Mas o trem-bala é eu diria que o trem-bala é uma atração turística. Então assim, o brasileiro que vai pro Japão, ele precisa ir no trem-bala. Entendeu? Ele precisa andar no trem-bala para ter que seja um trecho, meia hora, não tem problema. Até porque tem um trecho que você consegue ver o Monte Fuji. Consegue. Aí, consegue. Entre Tóquio, o clássico entre Tóquio e Kyoto, você consegue ver o Monte Fuji. O Monte Fuji também é uma atração, assim, espetacular, né? Eu diria que ele chega até a emocionar, porque quando a gente vê ao vivo, também, ele é enorme, sabe? E ele tem 3.766 metros. No Brasil, a gente não tem montanha dessa altura. Não. Né? E ele é simétrico, né? Quer dizer, então ele tem... Né? Parece que foi feito. Foi feito assim, o japonês foi lá e falou... o cara moldou a montanha, né? E então assim, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Quando ele tá com neve no topo, ele fica mais bonito ainda. Que é a imagem clássica dele com neve, né? Eu me recordo, toda vez que falo no Monte Fuji, me vem a imagem de um cartão postal, que é o Monte Fuji, tem assim, todo raiado em vermelho assim. Sim. Que é como um símbolo da bandeira, né? Nossa, e me vem aquela imagem na cabeça. É muito bonito. Monte Fuji é lindo. E eu várias vezes presenciei passageiro viajando comigo, chegando no Monte Fuji e assim, se emocionando mesmo de chorar. De escorrer lágrimas, né? E aí eu até brinco assim, pô, mas que você tá triste, cara? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, né? Falei, Marcel, cara, eu tô emocionado, né? E muita gente me agradece. E fala, Marcel, que orgulho, né? Assim, que privilégio poder ter essa vista. E realmente ele é muito bonito, Sabe que dá pra escalar o Monte Fuji, né? Dá? Dá pra escalar. Nos meses de julho e agosto, que é verão, não tem neve no topo. Mas ele não é um vulcão, não, né? É um vulcão. Só que ele é um vulcão adormecido. Então, dizem que não vai, né? Não. Entrar em erupção. Se não foi até agora. O problema do Japão é o mar, né? É o mar, né? Mas dá para escalar o Monte Fuji até a cratera. No meses de julho e agosto. E muita gente faz isso. Deve ser uma aventura incrível. Nossa, fantástico.
Eu subi, acho que em 90, nos anos 90. Eu fui uma vez e inesquecível. Quero subir de novo. Um dia ainda eu subo de novo. Tem 3 lugares no Japão assim que fica na minha cabeça quando falam de Japão. Um é Monte Fuji, o outro é Hiroshima e o outro é aquele cruzamento em Tóquio. Sim, Que Shibuya, que é mega movimentado. Aparece em vários, todo filme aparece, espetacular, né? Que eles falam que é a Times Square do Oriente. Isso. É espetacular. Ali é no bairro de Shibuya. Esse cruzamento ele fica na frente da estação de trem. E aí ali do lado de Shibuya, do cruzamento você tem a estátua do cachorrinho do Hachiko. Né? Não sei se você assistiu um filme Sempre ao Meu Lado, com o Richard Gere. Então, aquele cachorrinho que é da raça Akita, ele tá ali, né, na estátua dele, nessa estação fica que na ele estação. fica? E aí você saiu ali do cachorrinho, você já tem o cruzamento. Se eu não me engano, são 2 milhões de pedestres por dia que passam por lá. Né? Uma coisa absurda, assim. E é uma atração turística. Imagina você passar de carro ali. Quando a gente vai ali é interessante, porque eu sempre faço os passageiros cruzarem ali o cruzeiro. E aí todo mundo com o celular filmando, e você vê um monte de gente filmando. É legal, assim, a experiência é incrível. É uma atração, eu diria, imperdível em Tóquio. Então, assim, pra gente fechar, passa muito rápido. Muito rápido mesmo, cara. Pra gente fechar essa dica de Japão. Então, você falou do Golden... Rota Dourada. A Rota Dourada. Isso. Osaka, Kyoto, Nara, Hakone e Tóquio. Então, quem for viajar para Tóquio, essa é a... Isso é o básico. Tem alguma dica, assim, que não é aquele lugar famosinho, mas é imperdível? Cara, tem vários lugares desse tipo. Deve ter um monte, que você conhece tudo lá. Mas eu gosto de uma cidadezinha perto de Kyoto e Osaka, chama Himeji. Essa cidade de Himeji tem um castelo de Himeji, e ele é original. Ele foi restaurado, tal, mas ele mantém a característica original. Esse local, para mim, ele é incrível. Incrível. Seja em qualquer época do ano. Se for na época das cerejeiras, que é final de março, começo de abril, melhor ainda. Nossa, fica mas tudo colorido. Tudo colorido. Eu acho esse castelo de Himeji muito legal. E o interessante do castelo de Himeji é que você pode entrar no castelo, você pode subir até o último andar do castelo, e internamente, inclusive, ele mantém a arquitetura original, como era na época dos samurais. Aí você coloca uma pantufa, né, para não sujar o chão, e você sobe de pantufa até o último andar. Nossa. E isso acho esse que é deve incrível. ser um... É muito legal. Então esse é um lugar que eu acho que é imperdível. Você falou de samurai, eu lembro daquele filme 49 Ronins. Nossa, aquele filme é muito bom. É, muito bom. Esse filme é maravilhoso. Muito bom. Bom, Marcel, o tempo tá curtíssimo. Pois é. Eu quero que você volte para contar mais, porque ó, eu tenho um monte de coisa. A gente começou a falar, aí começou a vir. Tem um monte de coisa que eu quero perguntar, e eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo também tem um monte de curiosidades. Então, se você tiver mais curiosidade do Japão, deixa aí nos comentários. Já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho aí para receber as notificações. Também estamos no Instagram, no Quai e no TikTok. Então segue lá, Malimapa. Se você estiver no trânsito, pega trânsito, não tem tempo de assistir no YouTube, entra lá no Spotify do Malimapa e pode escutar também só o áudio aí do nosso podcast. Queria agradecer de novo, Marcel, muito obrigado. Nos vemos numa próxima, se Sem Deus dúvida. Quiser. Será um prazer. Para falar um pouquinho mais de Japão. Que eu acredito que muita gente quer saber do Japão. A gente escuta um pouco assim de filmes, mas na verdade... No próximo a gente entra nos detalhes de cada cidade, que eu acho que é bacana. Eu acho que vai ser bem legal. Bem legal. Mas já ficou boas dicas aí para quem quer conhecer o Japão, como começar a montar o roteiro. É bom falar. Beleza? Obrigado, Valeu, viu? Obrigado. Falou, pessoal. Tchau.